Já parou para pensar que as palavras que a gente usa todo dia não estão só descrevendo o nosso mundo, mas na verdade estão construindo as paredes dele? É isso mesmo. Bora explorar essa ideia que é super poderosa e descobrir que limites a nossa própria linguagem coloca na nossa realidade. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa aqui. Será que o vocabulário que a gente tem na cabeça define até onde a gente consegue sentir, pensar ou até sonhar? Parece uma ideia bem radical, né? Mas é isso que a gente vai investigar a fundo. E olha só, tem uma frase do filósofo Ludwig Wittgenstein que resume isso perfeitamente. Ele disse que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O que isso quer dizer? Que o universo que a gente consegue entender, pensar e sentir, ele cabe todinho dentro das palavras que a gente conhece. É uma ideia e tanto. E para entender de onde ela veio, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XX. Então, lá no começo do século XX, aconteceu uma coisa impressionante, uma verdadeira revolução. A filosofia, que por séculos ficava discutindo o que é a realidade, o que é a mente, de repente deu um cavalo de pau. Foi uma virada que colocou a linguagem bem no centro do palco e com isso mudou completamente as regras do jogo do pensamento. É isso aí, a linguagem deixou de ser só uma ferramenta para a gente expressar ideias. Ela passou a ser vista como uma condição para existir o pensamento. Ou seja, a maneira como a gente fala e escreve virou a peça-chave para entender o que é conhecimento e o que é a própria realidade. Beleza, se a linguagem agora é a estrela do show, a primeira pergunta era, tá, mas como ela funciona? E a primeira resposta que surgiu foi bem elegante, bem intuitiva. A ideia era que a linguagem funciona como um mapa. Cada palavra, cada frase seria um ponto nesse mapa, uma referência para a gente conseguir se orientar no meio da complexidade do mundo. E um dos primeiros caras a sacar isso foi o linguista Ferdinand de Saussure. O que ele disse foi revolucionário. Ele falou assim, o valor de uma palavra não está na coisa que ela aponta no mundo real, mas sim na relação dela com todas as outras palavras. Pensa num tabuleiro de xadrez, por exemplo. Um peão só é um peão porque existe o bispo, a torre, a rainha. Sozinho ele é só um pedaço de madeira, concorda? Para Saussure, a linguagem é exatamente isso, um sistema de diferenças, um monte de regras ocultas que dão sentido para tudo. E o próprio Wittgenstein, aquele da frase do início, na sua primeira fase, levou essa ideia ao extremo. Para ele, a linguagem tinha que funcionar como um espelho perfeito, sabe? Uma pintura lógica da realidade. Cada frase que a gente dissesse seria um retrato exato de um fato lá no mundo. A lógica por trás disso é até simples de entender. O mundo é feito de fatos, e as nossas frases são como figuras que representam esses fatos. Então o ponto central é o seguinte, quanto mais palavras e estruturas a gente tem, mais fatos a gente consegue enxergar e pensar sobre. O exemplo do livro 1984, do George Orwell, é perfeito para isso. A tal da nova língua que eles criaram, ao reduzir o vocabulário, não estava só proibindo palavras, estava proibindo a própria chance de ter um pensamento rebelde. Genial e assustador, né? Mas aí, a história dá uma virada daquelas de cinema. O próprio arquiteto dessa teoria do mapa perfeito, o Wittgenstein, se deu conta de que a ideia dele tinha um problema. E o que ele fez? Ele simplesmente abandonou tudo o que tinha dito antes. Foi uma das maiores reviravoltas intelectuais da filosofia e ele nos convidou para jogar um jogo totalmente diferente. Ele simplesmente jogou fora a ideia da linguagem como uma figura, uma pintura. E no lugar, ele passou a ver a linguagem como uma caixa de ferramentas. É isso mesmo. Pensa, um martelo, uma chave de fenda, um serrote, cada um serve para uma coisa, né? Para ele, a linguagem passou a funcionar exatamente assim. E ele deu um nome para esses usos diferentes, jogos de linguagem. E faz todo sentido, para pensar. Dar uma ordem é um jogo, contar uma piada é outro jogo, fazer uma prece, descrever um objeto, cada uma dessas coisas é um jogo diferente, com suas próprias regras, seu próprio objetivo, não tem uma regra universal que sirva para tudo. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. O significado de uma palavra não está nela mesma de forma fixa. Está no uso que a gente faz dela dentro de um jogo específico. A palavra é como se fosse uma peça, e o poder dela depende totalmente das regras do jogo que está sendo jogado naquele momento. Esse exemplo aqui da palavra cadeia deixa isso claríssimo. Ela não tem um significado único essencial. Cadeia pode ser uma cadeia de carbono numa aula de química ou pode significar prisão no direito penal. O que muda? O jogo de linguagem. O contexto é que manda em tudo. Ok, então vamos lá. Se a linguagem não é mais um mapa, mas sim um monte de jogos, uma caixa de ferramentas, o que é que a gente está construindo com tudo isso? A resposta para essa pergunta leva a gente para além da filosofia da linguagem e cai bem no coração da experiência humana. A cultura.
A linguagem vira a argamassa com que a gente constrói o nosso mundo de símbolos. Aí entra outro filósofo importante, o Ernst Cassirer. Ele chegou com uma nova definição para o ser humano. Ele disse, a gente não é só o animal racional. Nós somos, na verdade, o animal simbólico. O que nos define, o nosso traço principal, é a nossa capacidade de criar sistemas de símbolos. A arte, o mito, a ciência e, claro, a própria linguagem. E é aqui que tudo se amarra, que as pontas se juntam. Se nós somos animais que criam símbolos, então a cultura é a grande teia de símbolos que a gente mesmo tece ao nosso redor. E a linguagem? Bom, a linguagem não é só um fio nessa teia. Ela é o tear, a máquina que produz a teia inteira. E essa teia de símbolos aparece de 1000 formas diferentes. O problema é que muitas vezes a gente cria umas hierarquias, né? Como se, sei lá, ópera fosse algo superior ao Festival de Parintins, por exemplo. Mas se a gente parar para pensar, os dois são sistemas simbólicos absurdamente complexos, super ricos e ambos são frutos da mesma criatividade humana. Só que tem um detalhe. Essa teia de símbolos toda que define quem a gente é não está flutuando no vácuo. Ela existe dentro de um sistema econômico. E isso nos leva a uma última pergunta. E ela é meio desconfortável. O que acontece quando a nossa cultura, a nossa identidade, ganha uma etiqueta de preço? Para ajudar a gente a pensar nisso, o pensador Félix Guattari dividiu a cultura em 3 sentidos. Primeiro, tem a cultura valor, que é o conhecimento que a gente adquire, sabe? Ser uma pessoa culta. Segundo, a cultura alma, que é a identidade coletiva de um povo. E terceiro, a cultura mercadoria, a cultura que é produzida para ser vendida como um produto qualquer. E aí não tem muito segredo, né? No mundo de hoje, a cultura mercadoria domina geral. Filmes, músicas, livros, até os influenciadores digitais, tudo é produzido e vendido seguindo uma lógica de mercado. E o mais curioso é que até os movimentos que nascem para ser do contra, a contracultura, muitas vezes acabam sendo empacotados e vendidos também. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é crucial. Quando a gente transforma a cultura em produto, a gente está tirando o significado original dela, deixando tudo mais superficial? Ou será que, pelo contrário, a gente está, na verdade, democratizando o acesso, deixando que mais gente possa participar desses jogos de linguagem tão complexos? A resposta, claro, não é nada simples. E fica a reflexão. Talvez os limites do nosso mundo não sejam definidos só pelas palavras que a gente conhece, mas também por aquelas que a gente pode comprar.